Estamos começando mais uma aula. Essa aula hoje é sobre casais, sobre casal, né? E o tema é infidelidade, fidelidade. Para eu começar a falar sobre fidelidade e infidelidade, eu preciso falar um pouquinho sobre os preconceitos que nós temos, né, ligados a esse tema, porque é um tema onde tem muito julgamento, né, pessoal. E é muito difícil julgarmos algo que é tão singular e tão específico e que é algo que cada casal vai viver isso de uma forma muito única e tem seus motivos, suas razões, seus enredos, né, suas cenas. É muito possível que muitos de nós já vivenciamos na nossa vida ou na vida de amigos ou de familiares, né, esse tema. E sempre temos os nossos julgamentos, né, nossas visões, nossas percepções, e a gente precisa compreender que nem sempre, né, na grande maioria das vezes, quem trai não é um mau caráter. E existem inúmeras razões que levam alguém a trair, e eu vou discutir isso com vocês hoje. E eu quero trabalhar mais na ótica de quem foi traído, né? Eu vou trabalhar a questão de como que a pessoa que está vivenciando uma traição, o que ela deve fazer para lidar com isso, né? Mas antes disso eu quero falar um pouquinho sobre como é possível a gente já partir de um pressuposto de que a gente deve ajudar as famílias, os casais, né, que passaram por essa cena, não julgar, não ser preconceituoso e entender o que está acontecendo para achar a solução. Eu, bem antes ainda, né, de falar de traição, quero falar de casais felizes, quero falar de relações que deram certo, que são harmoniosas, o que é possível, né, acontecer numa relação saudável. Eu posso dizer que eu tive dois exemplos na minha vida de relacionamento difícil, complexo, conflituoso, e tenho hoje uma experiência de uma relação bem estruturada, bem saudável, bem harmoniosa. E na minha relação hoje atual, né, saudável, harmoniosa, eu e o meu parceiro, meu companheiro, tiramos algumas ideias do que deu certo, por que essa relação é uma relação sem conflitos e sem desentendimentos e por que é bem harmonioso, bem equilibrado. Então, eu posso dizer que existem fatores que geram isso, né? Então, meu primeiro fator, eu acho que são o fator das afinidades. As pessoas possuem juízos de gostos, né? E esses gostos, quando vão se afinando e essas pessoas têm afinidades, elas gostam, por exemplo, de determinado tipo de amigos. E os amigos são incomuns, eles compartilham as mesmas amizades. Elas compartilham lugares que elas gostam de frequentar, mesmos tipos de restaurantes, de bares. Elas gostam de frequentar ambientes específicos, por exemplo, os dois gostam de ir à praia, os dois gostam de montanha, os dois gostam de viajar ou gostam de ficar em casa, de fazer jantinhas íntimas. Essas afinidades geram uma relação harmoniosa, né? Dentro do campo das afinidades, eu posso falar que existem, então, os gostos em comuns, né? Mesma música, mesmas leituras, mesmos papos, né? Posso também falar que dentro de afinidades existem trocas. O casal troca um com o outro as coisas, as informações, porque eles se interessam por conteúdos parecidos. Então, há muita troca. Isso gera, então, uma grande conexão. E aí eu vou falar de conexões aqui, né? Então, uma das primeiras conexões que nós estamos falando são as afinidades. Acho que uma segunda conexão forte que gera uma relação boa, estável, é a questão da sexualidade, a afinidade sexual. O casal tem uma boa química, tem um interesse mútuo
pelo corpo, pelo beijo, pela química um do outro, né? Então eles têm uma mesma frequência sexual, eles têm o mesmo tipo da forma de se completar sexualmente, eles falam sobre isso, eles se conectam de uma forma muito aberta dentro desse tema, né? Então eu acho que seria uma segunda grande conexão, né? Acho que uma terceira outra conexão que nós poderíamos trabalhar dentro da visão de casais seria então projetos de vida. Eles possuem projetos em comum. Eles começam a unir a sua vida num único lugar, né? Quando eu falo de que o amor, segundo o Merleau-Ponty, é querer estar junto, né? Porque o Merleau-Ponty vai dividir o amor em três partes: o verdadeiro amor, o falso amor e o amor imaginário, né? O amor imaginário, eu fantasio, imagino, né? É um amor ilusório, ele vai chamar até de ilusório. Eu me iludo pensando que a pessoa tem características que ela não tem e quando eu vou viver com ela, não era amor, era ilusão. Ela não é aquela pessoa que eu imaginava que ela era. O falso amor, eu minto pro outro porque eu quero sexo, porque eu quero o dinheiro dessa pessoa. Eu sei que eu não amo, é falso. Mas o verdadeiro amor é querer ficar junto, querer ficar perto. O verdadeiro amor significa querer ficar perto. E ter projeto de vida, porque querer ficar perto é ter projeto a dois, né? Então, imaginem uma pessoa que vai unindo a vida e quando eles vêm, eles têm a mesma conta bancária, compartilham o mesmo carro, compraram uma casa da praia juntos, fazem programas de viagem juntos, eles projetam uma vida em comum, eles estão envelhecendo num projeto a dois. Eu costumo dizer que é assim, né? A nossa existência é uma grande viagem de navio. E a gente vai atravessar o oceano da vida nesse navio. E a gente vai escolher algumas pessoas para estar dentro do navio com a gente. E eu imagino que a pessoa que a gente escolhe para viver a nossa vida a gente convida ela para ir atravessar essa vida, né? Essa jornada, esse mar da vida dentro desse navio. E claro que depois eu vou escolher outras pessoas, alguns amigos atravessam esse navio comigo, né? Outros parentes, né? Também, familiares. Então eu tenho algumas pessoas que atravessam a vida dentro desse navio comigo. E é isso, quando eu escolho alguém para um projeto de vida 2, eu convido essa pessoa para compartilhar esse navio comigo e dirigir comigo e organizar, administrar, limpar, né? Fazer toda a manutenção para que esse navio chegue do outro lado, né, da viagem. Depois eu posso também pensar que uma das outras conexões, né, de outras ligações que podemos ter é a questão da lealdade. A lealdade é uma outra conexão forte, que é o nosso tema da nossa aula de hoje, né? Então, quantas pessoas conseguem ser verdadeiras e corretas e justas uma com a outra, né? Um quinto elemento, eu posso dizer que são competências de conviver a dois, seria o quinto elemento. Que seriam assim habilidades que eu possuo para me relacionar no cotidiano, no dia a dia. Esses seriam então os 5 elementos que eu acho que mais liga os casais, né? E quando um desses 5 elementos começa a descolar, né, desconectar, eu posso estar começando a aparecer problemas conjugais que podem levar à questão da traição. Então, eu posso dizer que uma das primeiras questões que podem levar à traição é um desses 5 elementos se desconectarem. Mas eu vou falar de elementos que não tem nada a ver com a relação estar desconectando, mas sim com questões pessoais internas de uma pessoa que decide trair. Então, por exemplo, o casamento está ótimo, está perfeito, mas eu sou uma pessoa que gosto de flertar. Eu curto flertar. É um flerte recreativo. Eu acho que eu me divirto paquerando, olhando as pessoas, entrando em sites e fazendo elogio para as mulheres ou para os homens. E eu começo aquele flerte recreativo. Essa é uma forma
de traição também. Não propriamente a pessoa está ficando com alguém ou está marcando um encontro. Muitas vezes corre o risco de acontecer um encontro real. Mas muitas vezes não acontece. Mas é uma forma de traição. O casamento está ótimo, está perfeito. Eu amo minha esposa, eu amo meu esposo, mas eu adoro me sentir nesse frisson, nesse bem-estar do flerte recreativo. Isso é, então, uma causa. Outra causa é eu não ter vivido uma vida de namoro, de paqueras na minha juventude. Eu casei muito jovem, ou eu era muito inexperiente quando casei. Eu não vivi a minha vida afetiva. Então parece que fica um déficit, uma falta, que eu vou querer em algum momento no meu casamento. Eu quero viver isso, eu quero experimentar essa experiência de como é que ter várias mulheres, conhecer outros corpos, experimentar outras possibilidades com outras pessoas, né? Então isso também pode levar à separação, à infidelidade. Pode ver que estou falando aqui de causas que não tem a ver com o casamento que está ruim. Por isso que nem sempre a traição significa que o casamento está falido. Tá? Então, um terceiro momento é quando a gente vai começar a perceber que a pessoa ela se sente que ela precisa testar o casamento dela. Ela fica duvidando de que é tão bom assim, como ela tá feliz, mas ela fica olhando a grama do vizinho, sabe? Ela fica pensando assim: mas e se eu fizesse isso? É como se ela quisesse se ver em outro lugar. Ela quer se colocar em outra posição e ver o casamento dela de outra perspectiva. Então ela vai para essa experiência para reafirmar o quanto ela é feliz. Ela está buscando uma reafirmação da vida dela porque ela está em dúvida, ela está olhando para um outro lado, olhando para a grama do vizinho, né? Acho que essa é uma outra forma de aparecer a traição também. Como nós estamos falando dessas conexões, a falta da sexualidade, o sexo está ficando ruim e o casal não fala sobre isso e começa então a pensar numa possibilidade fora do casamento, porque não consegue achar uma afinidade no cotidiano da vida sexual, né? Então também há essa possibilidade. Também uma relação onde tem muito estresse, né? O relacionamento está muito estressado, as pessoas há pouca gratificação na relação, há muito conflito, há muita as pessoas só falam de problemas financeiros, de problemas com filhos, de problemas do cotidiano. Eles estão sempre criticando e falando de problemas, de dores, de dificuldades. Aquele casal vai ficando tão tenso, tão estressado, tão difícil, que daí é melhor ficar no bar com os amigos e daqui a pouco no bar com os amigos um amigo convida para ir numa boate ou numa festa e aí quando tu vê tu tá achando que tu pode ter aquilo que tu não tem mais em casa lá na rua, lá fora, né? Também existe a possibilidade de tu estar convivendo muito tempo com alguém que tu tem muita afinidade. E aquela pessoa, nossa, ela tem um ótimo papo, ela combina tudo contigo, ela tem uma sintonia tão maravilhosa contigo, tu tem tanta afinidade com aquela pessoa que tu te sente tão engendrado que tu vê uma possibilidade de trair por causa daquela afinidade tão grandiosa com aquela pessoa. E também há pessoas que não são monogâmicas, que casaram, mas elas não têm nelas a vontade de constituir uma família, de viver somente com uma pessoa, só que achou que daria conta porque estava muito apaixonado. Disse, não, eu acho que aqui eu fico. Aí quando casa, a paixão passa e percebe que sente necessidade de ter outras pessoas. E aí esse tipo de pessoa, quando traz, separa e nunca mais casa. Porque uma pessoa que não quer relacionamento, ela não vê no relacionamento uma coisa saudável, boa para ela. Ela quer ficar sozinha mesmo. Ela quer ser livre, ela quer conhecer vários corpos, várias pessoas, né? Isso também é um outro caso
de, da questão de infidelidade, né? Também tem pessoas que são capazes de amar duas pessoas. Eu já atendi no meu consultório uma mulher que amava dois homens e ela não conseguia decidir a quem ela ia ficar. E ela tentava manter aquelas duas relações e ela já estava mantendo essas duas relações assim por 11 anos. Claro que sabia, né, que era o amante sabia, mas o marido não sabia que ela tinha um amante há 11 anos. E quando ela fez o processo terapêutico comigo, ela acabou decidindo por ficar com o marido e tal. Mas ela tinha muita dificuldade de tomar essa decisão. Porque ela realmente amava os dois. Ela me falava isso. Então isso existe, né? Isso é possível. Também a cultura machista. Tem cidades, nós temos aqui em Santa Catarina aquela cidade de São Joaquim, onde os homens ali têm um comportamento muito machista, né? O homem da serra, né? O homem cavaleiro, né? O homem é um homem mais assim, com sentimentos de eu sou forte, eu sou bruto, eu não choro, né? Esse homem de algumas determinadas regiões do Brasil, de cidades pequenas, tem esse comportamento do machismo de que ter uma amante é legal, é possível, porque os avós já tinham, né, os bisavós tinham, os pais tinham e eu também posso ter. Né? Então é cultural, né? Chegam a levar os meninos para o prostíbulo, iniciar a vida sexual dos seus filhos, né? Para o prostíbulo, aquele tio que vai levar o sobrinho, né? Ou aquele pai que leva o filho para o prostíbulo, achando que aquele mundo ali do prostíbulo, né? Da prostituição, é normal, é coisa de macho, coisa de homem. Então, o machismo incrustado, né, que também pode levar à traição. Mas esse tipo de homem, se ele se vê numa situação onde ele está perdendo a família e ele percebe o mal que ele faz, é muito possível que ele se arrependa profundamente, volte para casa e nunca mais traia, porque ele ama a sua família. Ele está fazendo aquilo simplesmente por machismo, não porque a relação dele é ruim. E tem um outro caso que acontece uma paixão fulminante. A pessoa, sem querer, se apaixona fulminantemente por alguém que está no seu cotidiano, o que conheceu há pouco tempo. Então aquela paixão fulminante leva ela a não perceber que aquilo é só uma paixão e ela trai e depois ela vem a se arrepender porque ela viu que aquilo não era amor, né? Era paixão. E tem o último caso, que esse é o caso que eu deixei para o final, que é o caso das pessoas que são perversas, que elas traem porque elas não têm sentimento nenhum pelo outro e pelo simples prazer de enganar, de mentir, de iludir. Então, esse tipo de traidor é o manipulador, é o perverso, narcisista às vezes, e às vezes mesmo realmente alguém que tem uma perversidade e que tem muito prazer em manipular, enganar, mentir. Esse também é um tipo de traidor. Esse sim é o verdadeiro canalha, porque esse faz porque é prazeroso, não tem dor, não sofre, não se coloca no lugar do outro. É muito prazeroso enganar. Eu já vivi isso no meu consultório, de uma pessoa que falava que tinha o prazer de estar traindo a sua esposa com a melhor amiga. E ele criava cenas onde ele estava junto com a mulher e a melhor amiga, que também era casada. E ele achava aquele jogo muito prazeroso, muito gostoso. E ele contava isso com muita entusiasmo, com muita alegria. Para ele era uma grande diversão viver aquelas cenas. Enquanto os outros todos que eu falei aqui para vocês, eles sofrem quando eles percebem que eles machucaram, que eles fizeram sofrer o outro. Eles também sentem a mesma dor que o companheiro ou companheira. Então esse realmente é o verdadeiro traidor, né? Digamos assim, né? Aquele que tem prazer com essa dor. Pode falar. Ju, não sei se a gente pode interromper, mas
Mas Pode? assim, já se torna uma psicopatia, né? Um transtorno psicológico. Sim, Quando acontece uma traição e ele tem esse prazer e essa alegria, ele não se compadece do outro. Eu acho que é o satirismo, né? Que fala, sim. né? Por, Que por isso que eu falei que era o perverso, né? sim, Que é uma psicopatia mesmo, né? Ele tem prazer na dor alheia, o prazer na manipulação dos sentimentos, das emoções das pessoas, né? Então esse seria o Tem décimo. uma pergunta ainda. Estás falando sempre no masculino, né? Mas isso também pode vir do lado da mulher, né? Sim. Perfeitamente. Nossa, com certeza que eu tenho que sempre deixar bem claro isso, né? Porque assim, quando a gente fala em traição, hoje são os ninfos, né? a gente não fala mais que o homem trai mais que a mulher, ou a mulher trai mais que o homem. A gente está falando de igualdade. O mundo está muito As igual, pessoas né? traem. As pessoas traem, né? Claro, assim, que nós temos sociedades mais é, vamos conservadoras, né, como as sociedades muçulmanas, então é mais difícil a mulher trair porque tem toda uma interdição, uma proibição, né, e tem castigos para elas assim muito terríveis, como às vezes algumas sociedades têm até pena de morte, né, e apedrejamento, né, então elas ficam mais limitadas, né, mas nas sociedades mais modernas, vamos chamar assim modernas, né, nessas sociedades mais ocidentais, tipo a cultura americana, norte-americana, a cultura na cultura Latino. latina sempre teve a ideia de que o homem traía mais, assim, porque tem um machismo maior na nossa cultura, né? Mas mesmo assim hoje as pesquisas dizem que está quase igualado, né, a traição, né? E outra coisa, né, o percentual de pessoas que podem trair chega a 90% nas pesquisas. Né? Assim, claro que não existem pesquisas tão fidedignas em relação a isso, né? Mas quando pergunta para a pessoa se ela se sentiu na possibilidade de trair nessas pesquisas de internet e tal, chega a quase 90% de que a pessoa sentiu vontade de trair ou que pensou em trair em algum momento na vida. A minha pergunta é assim, quando nesse caso da perversão, quando é deflagrado, quando a mulher descobre, e geralmente a postura dessa pessoa que traiu. É muito importante falar sobre essa postura, porque essa postura é diferente da pessoa que traiu porque tinha outros motivos que não a sordidez, né, o prazer, né, de trair. Que é o seguinte, a pessoa perversa, ela vai continuar numa manipulação, vai continuar na mentira, não vai se arrepender, vai botar a culpa na outra pessoa, vai fazer a outra pessoa achar que ela tá louca, que ela não tá certa. Então é um comportamento bem manipulador e de não arrependimento. Já, isso que nós vamos falar, porque hoje eu acho que o nosso tema vai ser 3 blocos. Então esse primeiro bloco eu estou falando dos motivos da traição. Depois eu vou falar das questões emocionais e psicológicas que estão ligadas a isso. E o terceiro bloco eu vou falar então de caminhos de soluções, né? De como a pessoa pode vencer a traição, como as pessoas podem conseguir reconquistar um casamento mais saudável depois de uma traição. Então, no terceiro bloco eu vou falar mais sobre isso, tá bom? E aí nós vamos estar fechando agora esse momento aqui, dizendo que é importante percebermos que para cada situação de que por que as pessoas traíram, é uma forma, buscar entender isso é uma forma de ajudar o casal a resolver isso que gerou a traição. Então, quando o casal começa uma terapia falando sobre isso, a gente pode explorar quais foram os motivos que levaram aquele casal a ter esse problema de infidelidade e ajudar o casal a se implicar. Então, perguntar para o casal onde eu falhei na relação, né, cada um dizer onde que falhou na relação e fazer às vezes o escrutínio dessas falhas ajudaria o casal a consertar para que isso não se repita nunca mais e eles consigam realmente subir de patamar na relação, fazer um recasamento e construir, né, um casamento mais saudável, assegurar que o casamento ficou blindado, sólido. Mas para isso é preciso então dar uma olhada para quais foram essas falhas, o que estava acontecendo, né? Por isso que eu falei de causas que geraram infidelidade, né? É isso. Então, ok, vamos acabando por aqui e vamos para o segundo bloco.